Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante, fornecedor, lojista de segmento casa, você pode e deve anunciar aqui, onde a sua marca e seus produtos ganham relevância e são divulgados em todo o Brasil. Se você for um apoiador e estiver na nossa cidade, em Curitiba, você pode assistir às gravações ao vivo e conversar com os nossos convidados. E hoje eu tenho assim um grato prazer, uma grata satisfação de trazer umas pessoas assim que eu admiro muito há muito tempo. Eu estou aqui ao meu lado com a arquiteta urbanista Mirna Cortopazzi. E o nosso tema hoje, Mirna, é meio assim, colocar a nossa conversa de um tema é até complicado, né? Porque ele é muito abrangente. Eu estou chamando entre arquitetura, urbanismo e cultura. Mirna, eu sei que você se formou em Belo Horizonte, você vai para Paris e depois você vem para Curitiba. O que te trouxe para cá, Mirna? Meu marido. Não o contrário, né? Não, ele era paranaense, de uma família de fazendeiros do norte do Paraná. E me casei, então vim para cá. E nós temos algo em comum, né? Nós somos apaixonados por urbanismo e tecnologia. Exato. E aí que você começa a tua trajetória, é isso? Eu sempre fui muito inquieta, sabe? Eu sempre estava atrás de coisas novas e tecnologia sempre me fascinou. Então, ia atrás. Aliás, chegou até mim um comentário teu, que você trabalha às vezes com 2, 3, 4 telas, é verdade? Abertas? 4. 4 telas. Olha, nem eu consigo, meus parabéns. É um pouco over, mas otimiza o tempo. Com né? certeza, com certeza. É até um pouco complicado, porque eu trabalho com 2 computadores. Uma coisa... Bom, você começa então, você deu aula também na Universidade Federal de Urbanismo, é isso? E você também vai para uma pró-reitoria. Conta para mim um pouquinho. Olha, esse tempo da universidade foi a coisa mais que eu guardo na memória, uma coisa mais instigante pela qual eu passei. Eu fiz o concurso, o primeiro concurso que teve para a Federal, do qual as pessoas que já era professor também fez o concurso. E dei aula durante 25 anos. Mas nesse ínterim eu assumi a pró-reitoria, que se chamava na época pró-reitoria de órgãos suplementares. Então, tudo que sobrou colocava dentro dessa pró-reitoria. Nem fala quando eu vi a lista de órgãos, começava com o Hospital das Clínicas. Imediatamente eu falei com o saudoso professor Riad Salamuni, que era o reitor. Eu falei, Salamuni, não tem a mínima sentido o Hospital das Clínicas estar dentro de uma pró-reitoria. Ele tem que falar com o reitor. Mas, dentre os outros órgãos, que era o Centro de Computação Eletrônica, a imprensa universitária, o Centro de Educação Física, o auditório da reitoria, o Museu de Paranaguá, a imprensa que eu falei, que é um episódio muito interessante, e toda a parte cultural, que era a orquestra, o grupo de dança e o coral. Quando eu cheguei, principalmente, a orquestra tinha um cemitério de instrumentos musicais, porque faltavam as peles dos tímpanos, as cordas dos cellos, ou dos violinos. Tinha que contratar um luthier. A gente fez projetos de captação de recursos, na época,
principalmente para Banco do Brasil, Fundação do Banco do Brasil, que nos apoiou em tudo. Agora você veja a situação, você comprar uma pele de tímpano que custa $20 na Tchecoslováquia e fazer um processo de importação no órgão público. Não mudou muito, né? Mas é assim, a burocracia é enorme. Eu imagino, Mina, que quando você olha para essa época, você deve olhar com muito carinho. Muito, mas também deve se adoro. perguntar o seguinte, como é que eu dei conta? É o negócio do desafio, né? A mesma coisa foi com o CAL, mas o fato mais significante da minha época na pró-reitoria foi a implantação da internet. A internet se tornou pública em 1991. 1992 estava implantada na UFPR. Aí é uma longa história que depois parece já é muito interessante, porque o próprio conselho universitário que a gente tinha que submeter para os grandes projetos diz que não precisava. Professora, nós temos fax, nós temos mimeógrafo, nós temos telégrafo, nós temos telefone, e a senhora vem com essa bobagem. Até telefone nós temos. Essa bobagem de falar pelo computador. Sim. Aí a gente teve que fazer de conta que estava implantando linha telefônica, que na realidade era para a internet. A primeira universidade federal no país e das particulares. Você passou também pelo IAB e pelo CAL, você é uma das responsáveis pelo surgimento do CAL, é isso mesmo, né? A gente fez a parte de tecnologia. Os meus queridos colegas, super competentes, na época muito preocupado com as normas. E eu preocupada com a informação, porque eu tinha certeza. E o CREA, o CONFEA, declarou isso, que no momento que o presidente do CAL assumisse, ele ia cortar todos os serviços para os arquitetos. E cortou. Só que a gente ficou, o presidente assumiu, foi eleito no dia 15 de dezembro de 2011. E tomou posse no dia 19. Eu tentando postergar a posse, mas tinha que tomar posse, né? No dia 23 de dezembro, colocamos o sistema no ar. Temos uma boa notícia para você de Natal, né? Temos uma novidade para esse Natal. Exato. Os arquitetos não sobrevivem se não fizer anotações que chamava hoje são no CREA, hoje são os registros de responsabilidade técnica. Ele não pode começar a atuar se não tiver essa parte legal justificada e feita para atuar. E se não existir esse sistema, como é que ia acontecer? Mina, quando é que você passa para o urbanismo, para o plano diretor? Em que momentos te chama a atenção? Em que momentos você se direciona para isso? Olha, eu venho de Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre foi uma cidade planejada. Quando eu cheguei em Curitiba, também me enterei da história da cidade e do planejamento. E cheguei numa época muito boa das grandes transformações. Então, meu destino natural seria o IPUC.
E assim eu fiz. Fiquei muito pouco tempo no IPUC, porque já na época eu fazia muitos projetos de prédios e outras coisas. Eu ia entrar aí também. Então você, enquanto você dava aula, você fazia projetos privados, particulares, ou você só... Sempre fez? Sempre fez. Você tem belas edificações aqui em Curitiba, né? Eu passo na frente de uma quase todos os dias. Fico parado olhando. Qual delas? É na Martim Afonso, com acho que é Presidente... Toné. É o meu primeiro prédio. Mas lindíssimo aquele prédio. Isso Ele é atemporal. Exato, concorda? exato. Mas ele tem uma característica que as pessoas às vezes não sabem. Então me conte. Porque quando eu cheguei, Belo Horizonte frio, inverno, 25 graus, né? Terrível de madrugada. Eu acostumada com aquele clima. E Belo Horizonte tem um clima, tinha. Hoje, com as mudanças climáticas, esquenta demais. Mas eu cheguei aqui e o frio me pegou de surpresa. Eu falei, gente, esse povo fica passando frio. Dentro de casa, inclusive. Dentro de casa. E eu estava vindo da Europa, né? E via as lareiras internas, né? Então, ele foi o primeiro prédio com lareira. Segundo, ele é todo cheio de barriguinhas branquinhas, né? Isso mesmo. Que chamam até, brincava na época, são as barriguinhas da minha, porque forma o isolamento térmico. Aquelas, eu sempre olhava também para essa parapeito de janela, uma área desperdiçada. E precisa discutir até o chão. Para que isso? Então eu falei, se colocar umas persianas e no parapeito você encaixar armários que isolam termicamente e dão um aproveitamento. Isso é a segunda característica. A terceira, porque das barriguinhas. Eu sempre morava em casa e morria de medo e tenho uma preocupação muito grande com incêndio. E elas são proteções contra a propagação de incêndio. As janelas dentro da orientação correta, pegando o sol pela manhã o máximo possível e no tamanho certo para também não esfriar demais, né? E a última coisa, nessa barriguinha a gente criou um nicho ligado em toda a periferia do prédio a uma central de aquecimento por insuflamento de ar quente. Bom, agora eu já vou olhar para esse prédio com outros olhos também. Isso, vou agregar mais essas informações. E fizemos também a escada separada, porque não tinha o regulamento de escada de incêndio. Então a gente separou por causa do incêndio. Separou um pouco da massa do corpo. Do corpo. Então, é um prédio que eu gosto. E o nome é Solar do Ouro Preto. Remete ao barroco. Né? Vamos agora para o plano diretor, que eu tenho assim, muita curiosidade. Eu acho uma coisa assim, muito, muito complexa. É complexo mesmo? Não? Você parte de onde? Há uma demanda das prefeituras sempre, por ter projeto? É isso? Sempre. Okay. Já fiz dezenas de planos diretores e o plano diretor, na realidade, é uma lei, no final, que regula não só o uso e a ocupação do solo, mas principalmente toda a teia urbana, a malha urbana, sistema viário e para onde que a cidade pode e deve crescer.
Como eu sou muito curioso, eu vou te fazer várias perguntas, tá bom? Então tenha paciência. Não tem problema. Vamos ver lá. Quando você começa um plano e ele é aprovado, quanto tempo leva para implantar? Obviamente depende da dimensão. Quanto tempo você consegue implantar um plano de uma cidade média? Você pulou aí uma parte importante, Então, que é entre a gente fazer o plano, porque o plano se transforma numa lei, ok. né? Várias leis. Né? E essas leis têm que passar pelo legislativo. Ok. Então, essa aprovação é crucial. Nós já temos um tempo aí, né? Um período. Já tem um tempo. A outra questão, durante a elaboração do plano, é a participação da população. Porque a população que sabe, a população que conhece o seu cotidiano. É lógico que o profissional entra para que a população possa fazer a relação do seu cotidiano e das suas necessidades com o todo da cidade. Porque a população, de um modo geral, não está preocupada com o todo, mas sim com todas aquelas características do seu cotidiano e das suas necessidades em termos de acessibilidade, escola, equipamento, calçado, tudo isso, né? Mas é muito importante essa passagem pelo legislativo. Lógico, tem cidades que são conscientes e tudo mais, e que tem o legislativo que entenda, e outras não. Então, aí a gente tem que brigar. De desafios. Põe desafio nisso. Então, você, quando você fala no plano diretor, você está prevendo essa etapa preliminar, né, de levantar as questões, e depois você passa, então, para o projeto em si, né? E esse projeto, ele é implantado, tem uma duração. Quanto tempo você acha, Mina, que um projeto, implantado, ele vai ter que passar por uma revisão? Veja, a gente tem uma grande lei de 2001 que se chama Estatuto da Cidade. E essa lei dá as regras do jogo, as regras dos planos diretores. Ela prevê uma revisão a cada 10 anos, porque a cidade é um organismo vivo, ela se transforma. Além disso, fatos exógenos e não previstos, como grandes plantas industriais e tudo mais, mudam o curso do crescimento das cidades. No país isso evoluiu bastante nos últimos anos, porque para os grandes projetos são requeridos relatórios de impacto, de avaliação de impacto ambiental, previamente à implantação dos projetos em si, das plantas industriais, shopping center, enfim, para que a cidade se prepare para recebê-los. O teu escritório já foi chamado para fazer uma extensão de um plano original que o teu escritório fez? Agora sim, o primeiro, a gente acabou de ganhar a licitação para fazer a revisão do plano de diretor de Uberlândia. Uberlândia é rica e poderosa. E uma cidade grande, né? Grande, tem uma infraestrutura, então acho que vai ser um grande desafio esse olhar que a gente teve há 15 anos atrás. Sim, até porque você vai ter que aproveitar o teu plano original para fazer... Para criticar. Olha, eu não fiz certo, agora eu vou fazer. Mas isso não acontece, né? Porque você está sempre fazendo uma projeção, obviamente, quando você começa a trabalhar um plano. Se bem que eu acho que no Brasil é um pouco difícil isso, como você falou, né? Muda muito, né? A população cresce, aumenta muitas vezes a periferia, né? Você tem chegada de pessoas que migram para as cidades, então é complexo, né?
E os planos diretores, eles têm que ter esse olhar para o que a população quer e espera, mas principalmente aquela população que não tem voz, que não está organizada, que está numa situação muito precária em relação a tudo. Eu ia te fazer essa pergunta, você está me respondendo. Como que você atende essas pessoas que estão mais marginalizadas? Existem mecanismos dentro dos planos diretores que você pode fazer as zonas especiais para receberem habitações de interesse social. E que são as habitações que antigamente a gente chamava habitações populares. Mas, de um modo geral, o próprio diagnóstico que embasa o plano diretor, ele tem que ter esta visão. E trabalha sempre em conjunto para identificar quais são os principais estrangulamentos sociais que existem nas cidades. Então, um deles é esse. Falta de infraestrutura, basicamente saneamento. Tá? E a falta de habitações contínuas, né? E agora com as mudanças das intempéries, né? Climáticas, né? No pós-pandemia, que ainda fica impactando toda a vida urbana de uma forma contundente, né? Porque as pessoas perderam os empregos. E a pobreza é um problema permanente. Tá? Então você ter essa abordagem do plano diretor, de que forma o plano pode minimizar esses problemas sociais, é muito importante. Eu imagino. Quando a gente fala de plano diretor, eu vou me estender um pouquinho mais, porque é minha... Quando você fala de um plano diretor, você está prevendo também a questão de mobilidade, a parte de abastecimento de água, etc. Tudo isso é previsto. A praça de parques e jardins, tudo isso é previsto. Deve ser maravilhoso. São trabalhos pesados. Imagina. E pesados que eu digo, pesados em quilos. Nós acabamos de fazer agora, engraçado, um projeto para Feira de Santana. Feira de Santana fica a 100 quilômetros de Salvador e é uma grande cidade. Eu sei. Né? Você sabe. Nós fomos contratados pela ONU e pela Sudene para fazer isso, que é um outro olhar sobre os planejamentos da cidade. No caso de Feira de Santana, foi para fazer uma carteira de 5 projetos estruturadores do desenvolvimento da cidade. É lógico que eles têm que estar também lastreados pelo plano diretor, mas foi só falando do peso, né? Teve 11 volumes, 2.000 páginas, esse trabalho. Quando você fala do plano de desenvolvimento, você está me dizendo que seria um crescimento mais no segmento industrial, é isso? Econômico. Por exemplo, um dos mais também na parte social que tem que acompanhar. Um dos projetos, por exemplo, era o centro de logística, a central de abastecimento, o aeroporto, o grande programa de inovação tecnológica e a educação. A inovação na educação, para atender todas as demandas. Sem falar nas moradias, né? Lógico, dentro do plano diretor, daí você contempla a questão das moradias, as densidades demográficas, os parâmetros urbanísticos, que a gente chama, mas dentro de uma política de inclusão,
inclusão social da população, sabe? Os parâmetros urbanísticos, eu sei que você é curioso sobre isso. Você já percebeu? Já percebi. Significa número de pavimentos, quais são os afastamentos, os recursos prediais, taxas de ocupação, permeabilidade. E o grande ponto da discórdia, que são os coeficientes de aproveitamento. Fala um pouquinho deles. O que é um coeficiente de aproveitamento? Pois é, eu fico falando nessa linguagem. Você tem um terreno de 1000 metros. Você nada comprou o terreno com esse direito de construir 1000 metros. Os órgãos municipais, governo municipal, regularizam o coeficiente, quer dizer, quantas vezes os 1000 metros você pode construir no seu terreno. Cidades avançadas, e aqui, pasme, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles têm coeficiente 1 para toda a cidade. E a cidade fala, você pode comprar do governo local tantos metros quadrados e tantos pavimentos. E isso eu acho importante, porque equaliza a cidade, o coeficiente 1. E esse dinheiro pode ir para um caixa específico do fundo da prefeitura para sanar o problema de outros locais. Perfeito. Bina, se você se atrevesse a eleger uma cidade que tem um plano diretor que você considera ideal, não precisa ser só no Brasil, que cidade você citaria? Barcelona. Isso. Falaria Valência. Eu sei que olhando lá de cima é maravilhosa, né? Lá embaixo também. Valência. As cidades, Valência tem... Bom, a Espanha é seca, né? Mas quando chove inunda tudo. Então eles, ao longo do rio, da cidade que tem, atravessa a cidade, mais ou menos uns 18 quilômetros, eles fizeram um parque que absorve a água e tem essa finalidade. Tem cidades, eu gosto muito de cidades grandes, eu adoro Londres, Paris e tudo mais, mas tem cidades pequenas. Na Alemanha, algumas delas, e uma vez eu me lembro que eu vi um tratamento específico do centro urbano. Então, isso é muito importante nos planos diretores. Né? O cuidado que Curitiba teve ao pavimentar, deixar como rua de pedestre a Rua das Flores. Isso é um cuidado que você tem que ter em relação aos centros das cidades. E essa... Porque as pessoas nasceram caminhando, as pessoas não nasceram dirigindo um automóvel. Né? Então, é uma insanidade. A cidade está voltada para o veículo, como as cidades americanas. Você não vai a Miami hoje se você não alugar um carro. Né? Se você não tiver um carro em Miami, você não faz nada. Né? Querido, não precisa ser Miami. Eu vou para uma cidade, meu filho mora em Montana. Montana é um estado interessante, porque ele tem 1 vez e meia a área de São Paulo. Fica lá com divisa com o Canadá, um grande estado. São Paulo tinha, até o último censo, 44 milhões de habitantes. Montana tem todo o estado. Faz uma diferença, né? E essa cidade que meu filho mora, chama Billings, tem 115 mil habitantes. É menor do que
Pinhais, N cidades brasileiras e paranaenses também. Bom, o problema é que agora ele está lá com 20 graus negativo e nós já estamos aqui com 20 positivo. A gente se vinga dele, né? Se vinga, mas impossível viver na cidade sem automóvel. Impossível, 115 mil habitantes. Então, é um modelo que não tem sustentabilidade. Né? Porque aí é diferente, as crianças lá, você põe dentro do carro, motor e acabou. Né? Nina, e agora trazendo aqui para o Brasil, que cidade você acha que tem um bom plano diretor? Trazendo para o Brasil. Eu gosto do plano de Belândia, não é porque eu fiz, já existia. Belo Horizonte já foi uma cidade boa, apesar daquela questão das avenidas cruzarem, os cruzamentos com as ruas. Né? Então, assim, cada cruzamento, um dia eu estava olhando 16 esquinas num cruzamento. E as quadras triangulares, que onde todo mundo se perdia. Que mais que eu te dizia? As cidades litorâneas, eu acho que é uma pena, porque no litoral eu vejo absurdo de Camboriú, quer dizer, a insensatez total. E tem outras cidades, não, que elas estabelecem o diálogo com o mar e tudo mais, né? Tem vários exemplos de cidades menores, em São Paulo, mesmo no Paraná, que são exemplos a serem seguidos, mas que não pode deixar deteriorar. Eu estou vindo de Natal agora, uma tristeza. Não, se a gente for falar... Mirna, o nosso tempo terminou, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Desculpa, eu estou falando demais. Não, em absoluto. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que deve ser o que mais de 100 mil arquitetos querem saber. Curitiba, o que você mudaria hoje? Coeficientes menores. Fala para mim, o que é coeficiente menor? É quantas vezes a área do terreno você pode construir. Você diminui. Diminuir. Se fosse, eu deixaria um coeficiente para todos. Curitiba aumentou muito a densidade demográfica e é uma cidade que tem vários pontos positivos, como, por exemplo, os parques, as áreas verdes, mas mesmo assim o sistema viário urbano não aguenta a densidade, o número de automóveis. É só você ir para Ângelo Sampaio, no Bigorri. Não, eu acho que esse é um problema, sim, mas muito grave, porque cá para nós é inconcebível, vamos falar de uma pessoa, de um trabalhador, que passe 2 horas no transporte para ir trabalhar e mais 2 para voltar. Isso é assim, é desumano, você concorda? Concordo, lógico. E todas as nossas periferias são assim. Então, você veja só uma última historinha. A nossa cozinheira, da nossa cozinha solidária, lá na parte de regularização, que vai do Catimba, ela leva para vir trabalhar como faxineira, diarista. Quando ela consegue, ela leva quase 4 horas. Deve trocar de ônibus 2, 3 vezes. E trabalha 8. Perfeito. São 12 horas. Ok. Mirna, assim, foi um super prazer conversar com você. Aqui nós estamos abertos, vamos conversar mais. Né? Você tem muita coisa para nos contar, para nos ensinar. Então foi assim, um prazer muito grande te receber aqui. Obrigada. Espero que você volte. O prazer foi meu. Ótimo, muito obrigado. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Renomade Pisos de Madeira, a IG, a Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética, agradecer a nossa produção, a LFT Produções, agradecer ao apoio do Solar do Rosário, o apoio cultural, o apoio institucional da Asbeia Paraná,
E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, com o pessoal do clube, com o pessoal da academia. Inscreva-se, que é muito importante para a gente estar aqui com você na próxima semana. Muito obrigado.